Olá, minha amada, meu nome é Sabrina Alves e a gente vai falar nesse vídeo, quero trocar uma ideia com você sobre os processos de Deus na nossa vida. Eu estava aqui lendo, fazendo meu devocional e também pensando um pouco em tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que, na verdade, são desafios que a gente enfrenta na nossa vida, que muitas vezes a gente não sabe por que que a gente está enfrentando aquilo, né? Quais são os resultados que essas questões que a gente está enfrentando vão acontecer. E muitas vezes a gente, se atém muito no problema e a gente não dá um passo para trás e não olha o todo. A gente não olha qual seria então a visão de Deus, né, sobre aquilo. Qual seria de fato o olhar de Deus, sobre o problema que a gente está enfrentando. E eu quero, querendo ou não, abrir meu coração aqui para você, porque eu já enfrentei muitos processos de Deus na minha vida e muitas coisas têm me feito refletir, principalmente depois da maternidade, depois de todos os desafios que muitas vezes eu me pego enfrentando. E eu tenho 3 coisas principais para falar para você em relação aos desafios, aos processos de Deus que talvez você esteja enfrentando na tua vida. A primeira coisa é que tudo aquilo que Deus faz, todo o agir de Deus inclui um processo. Ao invés de Deus nos querer simplesmente, felizes somente com coisas prazerosas, Ele nos quer com maturidade. Ele quer filhos que cresçam, filhos que amadureçam, filhos que de fato possam testemunhar da sua caminhada e louvar Ele independente das circunstâncias. Se a gente observar tudo aquilo que Deus faz, inclui um processo. Eu tenho aqui algumas plantas na minha casa, estou tentando fazer sobreviver, né? E eu vejo elas crescendo aos poucos, inclui um processo, Deus as fez. Se nós formos observar o nascer do sol, se nós acordarmos um dia um pouco mais cedo, né, e ver o nascer do sol, e eu amo fazer isso aqui na sacada de casa, por exemplo, tomando um bom chimarrão, e a gente percebe o processo acontecendo ali. Quando a gente vê o anoitecer, o pôr do sol, a gente vê um processo acontecendo ali, ou seja, em todos os âmbitos, em todos os sentidos, tudo aquilo que Deus faz inclui um processo. Você não pode esperar viver a tua vida sem um processo. Então, essa dificuldade, esse desafio que você está enfrentando hoje, você não pode deixar de passar a ver a partir dos olhos daquele que te fez, daquele que te criou e enxergar isso como um processo, um desfecho de algo maior que Deus quer fazer na tua vida. A segunda questão, que eu vejo que é muito importante, Deus não vai fazer nada através de você sem antes fazer algo em você. Deus quer fazer algo através da tua vida. Ele quer fazer você atingir talvez o teu marido, a forma como vocês estão levando o casamento, que talvez não esteja tão bom assim, ou a criação dos filhos, ou tantas outras coisas que vocês precisam ainda, né, serem desenvolvidos ali no sentido de caráter, no sentido, enfim, em toda a vida, todo o processo. E Deus não vai usar você sem antes fazer algo em você. Hoje eu trago aqui questões emocionais aqui nesse canal, no Instagram também, inclusive se você não me segue, Sabrina Alves com 2 Is, e eu trago muitas coisas e você sabe, se você me acompanha mais tempo aqui, você sabe que são coisas a partir do que eu vivi. Eu falo sobre ansiedade porque eu tive crise de ansiedade com menos de 10 anos de idade. Eu falo sobre relacionamento, sobre o quanto é doloroso um término, porque eu tive uma separação, eu tive um término. Eu falo sobre feridas emocionais porque eu passei por feridas emocionais. Falo sobre perdão porque perdão foi uma das coisas que foi mais difícil para mim. Então, quando eu digo para você de que Deus quer fazer algo através de você, mas antes ele vai fazer em você, é muito sério. E isso inclui um processo. Nada vai acontecer por acaso. Nada vai acontecer simplesmente no estalar de dedos, pronto, tudo mudou, você aprendeu. Se você ainda está passando o mesmo problema diversas e diversas vezes, você já parou para pensar que talvez você precisa parar um instante, colocar talvez no papel, né? Eu sempre tenho um bloquinho de notas e tal, colocar talvez no papel ali o que você tem passado e
pensar um pouco, conversar com Deus e consigo mesma, com a própria mente, buscar na memória o que é que eu tenho feito que tem sido uma ação que tem gerado sempre a mesma reação na minha vida. Então, a gente precisa se perguntar sobre isso. A gente precisa pensar sobre o real motivo da gente estar vivendo o que a gente está vivendo, né? Talvez tenha barulho no fundo porque eu estou esquentando uma água pro chimarrão, tá bom? E eu esqueci de desligar. Mas consegue compreender de que, na verdade, a nossa vida, ela inclui esse processo e a gente simplesmente querer fugir da dor e seguir somente o prazer, querer fazer com que todos os dias sejam maravilhosos, com que todos os dias eu esteja viajando, com que todos os dias o meu casamento esteja ótimo, com que todos os dias com a situação ali com os meus filhos esteja maravilhosamente bem, que a minha casa esteja organizada a todo momento, todos os dias, que a minha vida seja perfeita, acaba sendo uma escravidão, fazendo você ter uma visão sobre a tua vida completamente distorcida do que realmente é uma vida vivida, muitas vezes com propósito, sim, mas que às vezes ela precisa entrar em equilíbrio, e equilíbrio não é constância o tempo inteiro. Equilíbrio inclui altos e baixos. Crescer nos desafios, crescer através dos desafios, inclui altos e baixos. Não é necessariamente você estar saindo do ponto A e indo para o ponto B e vai ser esse caminho aqui. Talvez você vai ter que passar, sabe? E também não é só assim, ó. Talvez você vai ter que passar por altos, por baixos e ter um processo para que isso seja possível. A gente esquece disso. Você precisa parar de deixar de ser uma pessoa que quer fazer tudo perfeito, que quer a vida perfeita e continuar colocando o limite, né, ou o objetivo da tua vida na mesma linha daquilo que você vê, por exemplo, nas redes sociais. Já existem estudos que isso está acabando com a nossa autoimagem, a nossa percepção sobre a vida, sobre o nosso valor e até mesmo sobre quem nós somos. E a terceira questão que eu preciso te dizer é confie no Deus do processo. Quando nós partimos da confiança para a confiança, nós sabemos que por mais que eu não veja o resultado, por mais que eu esteja perdendo talvez o controle em uma ou outra situação, eu conheço quem está no controle. Se você não pode ver, não pode sentir, não pode perceber o que vem após a curva, porque você não consegue enxergar, você precisa ter consciência de que você conhece quem pode ver após a curva. É isso que faz muitas vezes eu continuar caminhando quando eu não vejo, eu não sinto, eu não sei. E olha, é uma coisa muito difícil para mim. Eu, Sabrina, temperamento colérico, né? Quero tudo sob controle, eu quero resultado, eu quero sempre de novo um novo objetivo, uma nova, sabe? E muitas vezes a gente se perde nessa coisa toda. Muitas vezes a gente se perde dentro do nosso próprio, dos nossos próprios desafios que a gente coloca pra gente mesma e na comparação com os outros. Você precisa parar de fazer isso. Isso te deixa doente. Ou se não te deixou ainda, vai te deixar doente. Confiar de que nós não precisamos estar no controle de todas as coisas e que passar por esses desafios fazem parte da caminhada, significa que quando eu chego ao ponto B, quando eu estiver no ponto B, eu vou ter novamente, esse ponto acaba sendo A e eu vou ter novamente um ponto B. Então, a vida é isso. Não vai chegar um momento onde você vai dizer assim: pronto, eu tenho um propósito, cumpri o meu propósito de forma completa na minha vida. Minha amada, você tem diversas áreas da tua vida, vão ser vários processos, vários propósitos, e isso termina somente quando você atingir o último fôlego de vida. Então nós precisamos parar de olhar para a nossa vida somente de forma instantânea e começar a resgatar um pouco da visão e da percepção da eternidade. Ver um pouco mais além do que nós estamos acostumadas a ver. Uma das coisas que me faz refletir muito e que mudou completamente a minha vida é que quando eu tô com um problema, quando eu tenho um desafio para
para resolver, quando eu tenho algo assim que tá mexendo comigo internamente, eu paro tudo que eu tô fazendo. Eu vou buscar a Deus. Eu sento na sacada, eu moro, na frente, de um local, assim, bem alto, então dá para ver longe o horizonte. Vejo um pôr do sol ou vejo um nascer do sol, tomando meu chimarrão, observo as nuvens, ouço o barulho dos pássaros e ali eu fico percebendo que, na verdade, a vida é muito mais do que aquilo que eu estou enfrentando. Se o meu problema parece grande, imagina o tamanho do Deus do meu problema. Que a partir de hoje, talvez com esse vídeo seja o ponto, o clique inicial, você possa olhar mais para o tamanho do Deus dos teus problemas e não para o tamanho dos teus problemas. Que essa mensagem fique no teu coração. Se isso fez diferença para você e você quer mais vídeos sobre esses assuntos, se inscreve aqui nesse canal, curte aqui também para eu saber se faz sentido eu estar aqui, né? E comenta aqui o que mais te tocou nessa conversa de hoje. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.